Qual é o Deus que você adora? Há muitos que se dizem deuses pelo mundo, e o homem é sempre em busca de compreender o mundo que lhe cerca, né, os fenômenos da natureza, o universo, a natureza, de uma certa forma, a vida humana e tudo que tem vida. Ele está sempre em busca de respostas, e quando ele não tem o entendimento nessas respostas, ele atribui a uma divindade, a um ser superior, e de uma certa forma, no fundo ele não está errado, mas muitas vezes ele direciona esse desejo de conhecer, de entender o mundo, ou a natureza, ou o universo, em busca dessas respostas, a divindades que é feita pela arte e imaginação do homem, do próprio homem, né, feita pelas mãos humanas, seja de pau, de pedra, de metal, seja um ser inanimado, seja um réptil, um quadrúpede, uma ave. Então o homem está sempre o próprio homem, né? A imagem do próprio homem, né? Atribuindo como se fosse uma divindade. Sempre foi assim na história da humanidade, nas religiões mais primitivas, nas mais remotas, né? Quem conhece um pouco de história sabe muito bem disso. Mas a pergunta que deve ser feita é essa: qual é o Deus verdadeiro? Em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então Paulo aqui apresenta a existência de um único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra e o mar, como ele disse lá aos atenienses, aos filósofos da época, um Deus que criou todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. O Deus que dá a vida, a respiração a tudo que vive, a tudo que respira. Um Deus que é dono de tudo, Senhor de tudo, o Deus que criou tudo. Esse Deus que é autoexistente, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente. Esse Deus que se deu a conhecer, como diz lá no livro de Hebreus, que havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o Filho que é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Deus estava no trono, se fez homem e habitou entre nós. Diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e na forma de homem se tornou servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, que se nomeia nos céus, na terra e debaixo da terra, e nas águas do mar, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então tem aqui apresentado a existência de um único Deus verdadeiro. Jesus, na sua oração intercessória, no capítulo 17, versículo 3, diz: ora, a vida eterna é esta, que creio em ti, o único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. É o que diz também o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, ali, quando ele fala, né, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Então eu apresento aqui a você a existência de um único Deus verdadeiro. Como diz o apóstolo Paulo também em Efésios, capítulo 4, versículo 5 e 6, dizendo: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e por todos e em todos. Então temos aqui a existência de um único Deus verdadeiro. Não há outro Deus além desse Deus. E ele enviou o seu Filho, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que dele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então não são os milhares de deuses, o panteão de deuses que tem nesse mundo, essa diversidade de Deus para tudo quanto é gosto. Existe só um único Deus. E o único caminho que nos leva a esse Deus, que é Jesus. Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o único meio do homem ter um encontro com esse Deus e ter resposta para suas perguntas sobre a existência da vida humana, sobre o universo, sobre a natureza, sobre os fenômenos, os intempéries da natureza, está na pessoa de Cristo Jesus. Está no Deus verdadeiro. E onde vamos buscar o conhecimento e o entendimento dessas verdades? Onde vamos encontrar essas respostas? Nas Escrituras Sagradas. Jesus falou em
no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, dizendo assim: examinai as escrituras sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. E o apóstolo João escreve na sua carta, no seu evangelho, dizendo assim, que muitas outras coisas Jesus disse e fez, mas estas foram escritas para que saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, sabendo dessas verdades, né, creais, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então está aqui a revelação de Deus, a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada, creio, a Bíblia é o único livro que fala de como Deus criou os céus, a terra, o mar, é o único livro que fala do início e fala do fim, é o único livro que fala, né, da redenção, da salvação, da ressurreição, da vida eterna, é o único livro que nos dá esperança para esta vida e para a vida futura. Então você precisa buscar na Bíblia, que é a constituição divina para a humanidade, que é a palavra viva de um Deus vivo que se revelou na pessoa de Jesus. E o próprio Cristo falou: essas palavras são espírito e vida, não são somente palavras. E o apóstolo João fala que um dia o verbo de Deus, a palavra de Deus, assumiu a forma humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é essa verdade nas escrituras, na Bíblia, que nós devemos buscar, não em deuses inanimados, feito pela arte e imaginação do homem, feita pelas mãos humanas, não em religiões que têm suas filosofias, ideologias, doutrinas e que busca em outras coisas as respostas e não na palavra de Deus revelada, no Cristo revelado, no Jesus ressuscitado, no Cristo que está sentado à destra de Deus e fez uma promessa dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai, vos preparar lugar e virei outra vez para vos buscar. Nós temos uma esperança em Deus e cremos nesse único Deus verdadeiro, nesse Deus verdadeiro que criou todas as coisas, nesse Deus que nos fez, que nos ama, que provou esse amor quando enviou Jesus para nos salvar, nesse Jesus que deu a vida por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, né, e que prometeu que vai voltar para nos buscar, que foi preparar um lugar para cada um de nós. Eu tenho essa fé, eu creio nesse Deus. E eu pergunto para você: você crê nesse Deus? E devolvendo a pergunta inicial: qual é o Deus que você adora? Você tem adorado o Deus verdadeiro? Né? Você é conhecido de Deus? Porque diz a palavra que aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. Deus conhece você realmente? Então, para isso, você precisa o quê? Se humilhar, se arrepender, abrir o coração, confessar os seus pecados, pedir perdão a Ele e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua alma. E como você pode fazer isso? Através de uma oração. É simples. Eu quero colocar essas palavras nos seus lábios e convido você a repetir comigo essas palavras. E quando você assim o fizer, num ato de fé, isso é espiritual, você vai estar carimbando seu passaporte para ir morar no céu. E o seu nome será escrito no livro da vida. Você quer fazer essa oração comigo? Então repita comigo essa oração. Eu vou colocar essas palavras nos seus lábios. Diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que sou um pecador e eu creio que Tu és o Criador de todas as coisas. Eu creio que Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, que sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então eu convido a Jesus para entrar no meu coração, na minha vida. Eu convido Jesus para ser Senhor e Salvador da minha alma. Eu confesso Ele no meu coração, num ato de fé. E nesta oração entrego a minha vida a Jesus. Jesus, perdoa os meus pecados, lança no mar do esquecimento e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, o meu lar e a minha família. E eu declaro que eu sou filho de Deus. É a oração que eu faço pela fé, no nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, e se essas palavras, né, trouxe esclarecimento e bênção para a sua vida, eu te aconselho a ler a Bíblia, começando pelo Novo Testamento, a buscar essas respostas em Deus e a se fortalecer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando você, tá? Então, eu quero convidar você nesse instante a comentar aí embaixo do vídeo, né? Se você recebe essa palavra, se você toma posse, se você crê, né? Comente aí. E também, se você gostou, dá o like e se inscreva no nosso canal, nos ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas. Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.